Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agilizei Club. O meu nome é Samuel Lucas, eu sou instrutor aqui do Agilizei, sou engenheiro de testes também como profissão e trabalho aí com teste de software há mais de 8 anos. E esse é o Agilizei Club, é o seu clube de aprendizado de aulas sobre fundamentos de automação de testes. São aulas com temas para ajudar vocês a conquistar uma oportunidade com a automação de testes. E hoje a gente vai falar sobre 5 dicas para acelerar o seu aprendizado de automação de testes. Então, a primeira dica, antes até de falar das dicas aqui, já pega aí um papel e caneta, até eu tô com um papel aqui na mão, já pega um papel e caneta para anotar todas as dicas que eu vou dar aqui hoje. São 5 dicas e para cada dica eu vou dar exemplos de como você pode aplicar isso na prática, tá, galera? Então, hoje vai ser uma aula bem interessante para você que está buscando aperfeiçoar os seus conhecimentos com automação de testes, mas está vendo a necessidade do mercado por profissionais que precisam saber sobre automação de testes, tá vendo que isso está acontecendo no mercado e está querendo saber como acelerar o seu aprendizado, acelerar os seus resultados e chegar logo aí no objetivo final, que é estar pronto para as oportunidades que exigem automação de testes. Se você se encaixa em algum desses exemplos, pega aí o papel e caneta e já se prepara para anotar, porque hoje a gente vai ver várias coisas interessantes. Primeiro de tudo, o que é acelerar o aprendizado de automação de testes? Aqui, no contexto da aula de hoje, a gente vai falar de formas que vão te ajudar a aprender automação de testes de uma maneira mais rápida, mas sem perder a qualidade do estudo, tá? As pessoas confundem muito, quando a gente fala em acelerar resultados ou acelerar o aprendizado, como a gente está falando aqui, a galera acaba confundindo muito com outras coisas, Às vezes a galera entende que acelerar o resultado, é alguma fórmula mágica que eu vou chegar aqui e vou dizer, olha galera, agora vocês vão fazer esse passo a passo e vocês vão precisar estudar menos, vão precisar se esforçar menos e vão aprender automação de testes num toque de mágica, Se existe esse toque de mágica, eu ainda não descobri, A ideia aqui não é ensinar nenhuma mágica para vocês, a ideia é ensinar coisas que eu apliquei ao longo da minha carreira e que eu vi muitos alunos aplicando também. Então, a galera confunde muito, quando a gente fala de acelerar resultados com truques de mágica. Aqui não tem nenhuma mágica, é tudo questão de fundamento e, claro, da minha experiência também. Uma outra coisa que a galera acaba confundindo quando a gente fala de acelerar o aprendizado é justamente de aprender uma coisa, mas aprender de forma rasa, eu vou acelerar aqui, vou aprender as coisas muito mais rápido, só que de uma forma bem superficial. É muito comum a galera confundir isso, Porque a galera às vezes pensa, vou entrar aqui nessa aula, para aprender como eu acelero meu aprendizado, mas eu já sei que eu vou aprender de forma rasa. Não, aqui a ideia não é passar para vocês dicas para acelerar o aprendizado de vocês, mas em detrimento da qualidade do ensino, A ideia é acelerar o aprendizado de vocês, mas sem perder a qualidade do que vocês vão estar estudando. E um terceiro ponto, que a galera confunde bastante quando a gente fala de acelerar o aprendizado em automação de testes, é de pensar que, eu vou acelerar, então quer dizer que eu vou estudar, vou estudar menos aqui, vou estudar pouco, Vou ter o mesmo resultado que se eu estudasse muito. Na verdade não. Aqui a gente vai falar, a gente tem algumas aulas onde a gente fala como otimizar os seus estudos, A gente vai falar inclusive um pouco sobre isso, é um dos pontos que a gente vai falar hoje, de como otimizar os estudos, mas a ideia aqui não é falar de otimização de esforço, A ideia aqui é falar de 5 dicas para acelerar o aprendizado de vocês, ok? E como que eu cheguei nessa conclusão, galera? Ao longo da minha carreira, eu já precisei aprender muita coisa. Sigo precisando aprender muita coisa ainda, todos os dias. Em tecnologia, a gente tem essa coisa legal, Porque a gente
precisa estar estudando o tempo todo. É uma das coisas que eu gosto, pelo menos, da área de tecnologia, que a gente precisa estar estudando o tempo todo, o tempo todo. Não teve um momento, assim, na minha carreira, de que eu me lembre, eu já estou aí há quase 8 anos, pouco mais de 8 anos, trabalhando com tecnologia, não me recordo de algum momento, assim, que eu fiquei de boas, assim, tipo, pô, agora eu posso parar de estudar, parou de sair novidade na área de tecnologia, vou parar aqui de buscar conhecimento e tal, tá de boas. Chegou a solução perfeita aqui agora para testes, chegou a solução perfeita aqui para automação, vou focar só nisso aqui e meus problemas são resolvidos o resto da vida. Não tem isso, né? E eu cheguei nessa conclusão aqui dessas dicas que eu vou passar para vocês, quebrando a cabeça, né, ao longo aí de pouco mais de 8 anos trabalhando com tecnologia. Quebrando a cabeça mesmo, né? Muitas vezes eu quebrei a cabeça para aprender algumas coisas que eu poderia ter aprendido mais rápido, mas há 3 anos eu ensino também, né, de forma mais ativa. Já fazia antes, há uns 5 anos mais ou menos, eu já comecei ali a atuar com algumas palestras, com treinamentos pequenos, e há 3, né, eu atuo mais ativamente com treinamentos, com aulas no YouTube. Toda semana sai pelo menos 2 aulas aqui no canal do YouTube, aqui no Instagram do Agilizei sai conteúdo todos os dias. Então a gente tem ainda as turmas do Agilizei. Antes a gente tinha o Agilizei Bootcamp, agora a gente vai ter o ATPI, né, que é a nossa formação aí de automação de testes. Então, tanto eu já quebrei a cabeça, quanto eu já vi muita gente quebrando a cabeça também para aprender algumas coisas. Então, as dicas que eu vou trazer aqui para vocês, com certeza elas não são as únicas, né? A gente poderia fazer uma lista bem mais extensa, mas a gente ia ficar aqui, talvez, umas boas horas conversando. A ideia não é essa, né? A ideia é que a gente fique aqui um tempo de aula, né? Interessante, né? Que eu consiga passar as coisas para vocês, mas não tão extenso também. E demorou aí quase esses 8 anos de carreira, mais esses 3 de instrução, né, para eu consolidar essas informações e trazer aqui em um formato bacana para vocês conseguirem acompanhar. E por que é importante, né? E por que eu venho aqui fazer uma live, né, do Agilizei Club, né? Por que eu tô vindo aqui dar uma aula para vocês sobre isso? Por que eu não tô no YouTube lá ensinando mais uma aula de como instalar uma ferramenta de testes, né? Como tem muito conteúdo no canal Agilizei sobre isso também, mas por que hoje a gente vai falar aqui de acelerar o aprendizado? Porque hoje, no mercado, a gente tem uma necessidade, né? Automação de testes, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas automação de testes não é novidade, né? Desde lá para quem já estudou um pouquinho mais de métodos ágeis, a gente tem lá o mais usado, né, do mundo, que é o Scrum. A gente tem o Kanban e tem um que é muito voltado para boas práticas de desenvolvimento de engenharia, que é o Extreme Programming. Se você nunca ouviu falar, pesquise aí depois Extreme Programming ou XP, né? Já é uma metodologia ágil XP. E do XP, ele tem uma série de regras lá, né, do Extreme Programming. E uma dessas regras é justamente falar sobre automação de testes. A automação de testes é uma prática central da agilidade, né? Então, falar de automação de testes não é novidade. E o Extreme Programming, por exemplo, é lá dos anos 90. Então, galera, a automação de testes é antiga pra caramba, tá? Então, isso já é um ponto que mostra a importância do porquê que eu tô falando disso aqui agora, quase 30 anos depois do Extreme Programming. Um outro ponto importante é que hoje, né, não 30 anos atrás, hoje o mercado, segundo uma pesquisa que a gente fez esse ano, exige em 87% das vagas conhecimentos em automação de testes. Então, isso significa o quê? Se você entra hoje, né, você está fazendo uma migração de carreira, ou se você está querendo trocar de empresa, né? Se você já trabalha na área de tecnologia e quer trocar de empresa, quando você for procurar uma oportunidade de trabalho, você vai abrir 10 vagas aí no seu navegador. Dessas 10 vagas, só uma não vai exigir conhecimento em automação de testes. É isso que a pesquisa que a gente fez mostrou. Então, por isso que é muito importante para você que está buscando conquistar uma oportunidade, para você que está migrando de carreira, para você que está querendo aumentar o seu salário, para você que quer trocar de empresa, já ter noção, né, que
As vagas do mercado, elas têm alguns requisitos, né? Tem algumas coisas que são mais exigidas, algumas são menos exigidas, e a automação de testes é uma das mais exigidas, se não a mais. 87% das vagas exigem conhecimentos em automação de testes. E um terceiro fator, né, de por que a gente está falando aqui hoje sobre dicas para acelerar o aprendizado de vocês, é que hoje o mercado ele está aquecido, mas tem muita gente competindo pelas vagas. Tem algumas vagas do LinkedIn que você, no LinkedIn, por exemplo, né, que é uma rede profissional, que tem algumas vagas lá, que você consegue entrar na vaga e ver quantas pessoas se candidataram para uma vaga, por exemplo. Tem vagas que passa de 100 pessoas fácil, assim, de pessoas se candidatando. Tem outras vagas que tem, às vezes, mais de 1.000 pessoas se candidatando para uma mesma vaga. E aí imagina, né? O mercado está aquecido, tem muitas oportunidades em aberto. Você está buscando uma oportunidade, você quer se posicionar melhor no mercado. Pensa, tem 1.000 pessoas competindo com você. Como que você vai se destacar dessas pessoas, né? Tem algumas formas, e uma dessas formas é alinhando cada vez mais os seus conhecimentos ao mercado. Você pode, né, claro, fazer coisas da sua cabeça. Eu mesmo, por muito tempo da minha carreira, fiz, né, e escolhi muita coisa baseado no meu gosto pessoal, né? Tipo, eu gosto muito de trabalhar com isso. Vou lá, pesquiso, aprendo e estudo sobre aquilo que eu gosto, né? Mas, principalmente nos últimos anos, né, e é o que eu tenho orientado também os meus alunos, né? É extremamente importante a gente cada vez mais alinhar os nossos conhecimentos ao mercado por causa dessa competitividade, né? Um casamento de duas coisas. De um grande número de oportunidades. Hoje, se a gente entrar só no LinkedIn, se você entrar lá no LinkedIn para pesquisar por vagas de QA, tem mais de 2.000 vagas lá em aberto. Só que, assim como tem muitas oportunidades, a competição por essas vagas também é muito grande. Então é importante que você tenha a noção que a gente tem muitas oportunidades em aberto, mas tenha a noção também que a competição é muito forte, né? Então, quando você for buscar uma oportunidade, quanto mais casadas, né, estiverem as suas habilidades com o que o mercado exige, mais, vamos dizer assim, num topo da cadeia ali, né, de candidatos você vai ficar. Quando a empresa for olhar os candidatos, né, que vai chamar ou escolher alguém para contratar, com certeza a empresa vai escolher as pessoas que estão mais alinhadas ao que o mercado exige. Claro, também é o que a empresa estiver exigindo para as vagas. Então, por isso que hoje a gente vai falar aí de 5 dicas para acelerar o seu aprendizado em automação de testes. Beleza? Bom, primeira dica que eu separei aqui para vocês. É uma dica, talvez para alguns de vocês vai parecer meio óbvio, mas eu sei que algumas pessoas, inclusive eu em alguns momentos da minha carreira, não dão a devida importância para essa dica. E a primeira dica é: aprenda inglês. Bom, Samuel, mas como assim? Aprenda inglês? Aprenda inglês por quê? Todo mundo fala de aprender inglês e tudo mais. Bom, eu vou explicar para vocês. Quando eu falo aqui o aprenda inglês, eu não tô falando, né? Claro, você pode também, mas eu não tô falando aprenda inglês nível master, entendeu? Nível conversação master, que você consiga viajar para Europa, para outros países e conversar com todo mundo e tudo mais. Esse é um nível lá top. Se você já tá nesse nível, perfeito. Melhor para você. Mas se você não tem ainda esse nível de inglês, está começando a estudar inglês, qual que seria um nível bacana assim para te ajudar a acelerar seu aprendizado em automação de testes? Um nível onde você consiga pelo menos estudar as documentações de ferramentas e ler ou entender erros. Por que eu falo isso, tá? Hoje em dia, e isso é real, tá? Hoje em dia, vocês podem escolher qualquer ferramenta, né? Qualquer ferramenta aí de testes, de biblioteca de testes, praticamente qualquer ferramenta que a gente tenha hoje. 99% dessas ferramentas tem a documentação em inglês. Só que a gente tem um problema. Nem todas as ferramentas têm uma tradução da documentação para o português.
O Cypress, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente fala bastante aqui, né, no nosso canal e aqui no Agilizei também, o Cypress, por exemplo, ele tem algumas partes da sua documentação em português. Tem uma iniciativa até da galera BR para traduzir algumas partes da documentação para português, mas mesmo assim, uns 90% da documentação é toda em inglês. Então o que acaba acontecendo muito, né? A galera começa a estudar uma nova ferramenta, que nem agora tem o Playwright, né? A galera falando bastante do Playwright. O Playwright, a galera às vezes vai estudar sobre Playwright, mas não tem tanta coisa lá da documentação do Playwright em português. E aí o que acontece? Ou você acaba ficando um pouco limitado nos seus estudos, ou você acaba tendo que traduzir usando um Google Docs. Pode usar um Google Docs, mas um tradutor automático ali do navegador para traduzir a documentação. Só que aí fica uma tradução, às vezes, um pouco tosca, assim, né? Tipo, porque se tem código no meio da documentação, ele traduz o código e aí já fica um pouco bagunçado. Algumas palavras não são traduzidas corretamente e aí você acaba passando mais tempo tentando entender o que a tradução estava tentando te dizer do que estudando a ferramenta em si. Então, para você que está buscando aí acelerar o seu aprendizado em automação de testes, um ponto muito importante é o inglês. Tanto para estudar documentações quanto para entender erros. E aí, quando eu comecei com Selenium, por exemplo, isso há uns 6 anos atrás, mais ou menos, uns 6 anos atrás. Quando eu comecei a estudar o Selenium, né, tinha alguns erros e eu não sabia muito de inglês, assim, na verdade, sabia bem pouco de inglês. Depois, nos últimos 4 anos eu estudei bem mais sobre inglês, né? Pratiquei bastante, muito mais, investi mais em inglês, mas na época eu não tinha muito, né, conhecimento de inglês. Aí acontecia uma coisa engraçada, assim, porque sempre que dava um erro na tela, eu olhava aquele erro e eu não fazia a menor ideia mesmo do que significava aquele erro. E é engraçado porque hoje, né, entendendo, e na verdade, à medida que o tempo foi passando, eu fui aprendendo um pouquinho mais de inglês. Quando eu ia aprender outras ferramentas, mas aí já com um pouquinho mais de conhecimento em inglês, né? Quando aparecia algum erro, às vezes o erro, né, conseguindo ler o erro em inglês, a gente via que o erro era, tipo, praticamente óbvio, sabe? Tem um erro no Selenium lá, por exemplo, que o erro diz mais ou menos assim: element not found, né? Que em português seria algo como elemento não encontrado. Só que, às vezes, a gente não tem essa noção. Claro, isso também tem mais uma série de erros, né? Cada ferramenta aí tem uma série de erros que podem aparecer. Mas só de ter essa noção, né? Tipo, element not found. Aí tu olha, elemento não encontrado. beleza. Eu já sei que o problema é esse. Eu já vou direto em por que o elemento não foi encontrado, para ver se não foi um seletor, ver se eu não estou referenciando algum outro elemento, ou se não precisa de alguma correção no teste ou alguma coisa do tipo. Quando eu não tinha essa noção, eu às vezes ficava pesquisando horas, né? Eu olhava na documentação, revisava o código, pesquisava no Stack Overflow, daí aparecia algumas sugestões que eu também não entendia porque estava tudo em inglês, né? Então, saber inglês, galera, pelo menos para leitura de documentação e entender erros, né, logs de erros, é extremamente importante para você que quer acelerar o seu aprendizado. Porque aí, o que acontece? Quando você começa a entender o que está aparecendo ali, né, na documentação ou nos erros, você perde menos tempo resolvendo problemas, né? Você já vai direto na raiz do que precisa resolver, né? E quando a gente não tem, quando a gente é zero em inglês, por exemplo, a gente acaba perdendo muito tempo lendo documentação traduzida, às vezes tendo que fazer a própria tradução, né, até entender. Então esse é um primeiro ponto sobre o inglês: documentações, erros. E um terceiro ponto, né, antes da gente fechar aqui essa primeira dica de estudar inglês para acelerar o seu aprendizado de automação de testes,
é quanto ao conteúdo de vídeos. Vídeos e blogs a gente pode colocar aqui até. Porque, por exemplo, a gente pode pegar o mesmo exemplo do Cypress, por exemplo. Do Cypress tem um blog que é o blog do Gleb Bamutov, que é um cara que publica praticamente todos os dias, assim. Tem um post do blog desse cara praticamente todos os dias. E nesse blog é tudo em inglês. Não tem... tem 1 ou 2 artigos que a galera já pegou e traduziu, né, desse blog. Mas a maioria do conteúdo desse blog é em inglês, entendeu? E aí, lá nesse blog tem muita dica de dicas para otimizar os testes, dicas para construir alguns projetos e tudo mais. Tem, sei lá, eu acho que já deve ter passado da casa do milhar lá nesse blog a quantidade de posts. Só que tá tudo em inglês, né? Então, quando a gente investe um pouquinho mais em inglês, a gente consegue, né, ter mais acesso à informação, né? Porque, às vezes, se a gente ficar esperando, né, ter alguém com bom coração, né, de traduzir todo o conteúdo que é publicado em inglês, que é muito difícil, ou esperar que alguém, sei lá, crie tanto conteúdo em português quanto é criado em inglês, nem sempre a gente vai encontrar tanta gente disposta assim, né? E mesmo que encontrasse, a gente ainda assim ia acabar perdendo um pouquinho do conteúdo que é publicado. Tem muitas revistas, né, tipo de artigos científicos, por exemplo, que são publicados só em inglês, né? Tem autores como James Bach, por exemplo, que ele tem excelentes artigos, né, artigos científicos publicados que são todos em inglês. Então, aprender inglês, galera, a gente até falou bastante aqui do inglês, é extremamente importante para você que quer acelerar os seus estudos em automação de testes. A segunda dica é a seguinte, é um conceito que eu costumo recomendar para a galera, tá? Que é 80% prática e 20% teoria. Por que eu falo isso? Porque, na minha experiência, né, a teoria vem a partir da prática e não o contrário. Você já deve, com certeza, ter conhecido uma galera que fala, que defende ideias como ideias do tipo assim, ó. Porque esse padrão de projetos não tá certo usar. Esse padrão de projetos aí não deve ser usado. Mas por que não pode usar? Esse padrão não pode usar porque eu vi o fulano dizendo que não pode usar. Tem um artigo de tal fulano que diz que não pode usar. Tá, mas e você já experimentou outra solução para resolver esse problema? Não, eu não experimentei, não resolvi esse problema de outra forma. Mas o fulano tá dizendo que não pode usar. Isso é mais teoria do que prática, entendeu? E quando eu falo aqui de 80% prática e 20% teoria, a gente está falando justamente desse ponto. De investir mais tempo tentando resolver os problemas e entendendo como os problemas funcionam para a gente tentar resolver através de ferramentas, através de padrões, através de estudos, né? Quando acontece algum problema no seu código, por exemplo, é entender o que está acontecendo, mais do que ficar preso, né? Às vezes a modelos, ou a autores, ou porque o fulaninho disse que devia fazer isso ou fazer aquilo. Não se apegue a isso. Mesmo eu, né? Não precisa se apegar o que eu estou falando aqui. Pega essas dicas que eu estou passando para vocês e coloca em prática. Porque se vocês ficarem só anotando e não colocarem nada do que eu estou falando aqui em prática, de nada vai valer o tempo de vocês aqui nessa aula. Então, esse é um ponto que eu sempre gosto de frisar para a galera, né? Mais foco em prática do que na teoria. Pelo menos 80% em prática e 20% em teoria. E quando a gente fala de automação de testes, esse é um ponto bem importante, né? Às vezes a galera fica muito tempo lendo documentação, né? Abre a documentação da ferramenta e fica um tempão lendo a documentação, entendeu? Mas não coloca em prática, não cria um projeto, não
vê o erro acontecendo, não tenta resolver, entendeu? Só que isso acaba sendo um tempo perdido, porque às vezes, e vocês vão com certeza passar por isso na carreira de vocês, a gente fica um tempão lendo a documentação de coisas que a gente, sei lá, nem usa. Um monte de coisa que a gente nem usa no fim das contas, entendeu? Quando que a gente poderia estudar talvez um pouco mais sob demanda, né? Estudar ali o suficiente para a gente conseguir já colocar algo em prática e direcionando o nosso estudo, né, baseado sempre na prática e buscando conhecimento um pouco mais sob demanda. Buscando conhecimento na documentação um pouco sob demanda. Claro, não vai confundir isso também com pular etapas, né? Tipo, de tentar adivinhar tudo que você vai fazer. Mas sempre foque em ficar mais tempo praticando e resolvendo as coisas do que lendo, né, sobre alguma coisa. É igual se você quiser, por exemplo, aprender a dirigir, né? Quando você vai aprender a dirigir, dificilmente você vai conseguir aprender a dirigir se você ficar 80% do tempo lendo e 20% do tempo dirigindo, entendeu? Você precisa ter bastante tempo praticando, né, entendendo como aquela coisa funciona, e depois você precisa também ter uma noção ali do que você precisa seguir de regras e tal, como se comportar. Esse é até uma analogia que a gente pode fazer quanto ao estudo de automação de testes. Bora para nosso para nossa terceira dica de como acelerar o aprendizado de automação de testes. A terceira dica é: aprenda a resolver problemas. E aqui, isso com certeza é o ponto que a galera acaba mais pecando, eu acho, no estudo de automação de testes. Por quê? Quando eu falo aqui de aprender a resolver problemas, o mais importante é que você aprenda a resolver problemas para não travar nos estudos. O que eu vejo muita gente fazendo? Acontece com muita gente mesmo, galera. A pessoa resolve fazer um curso, né? Às vezes é um curso que, sei lá, não tem muito suporte, ou enfim, ou a pessoa não sabe como resolver um problema, não sabe identificar qual que é o problema. E aí a pessoa tá estudando, tá lá de boa, e acontece um erro no computador dela. A pessoa não sabe como resolver, desiste, para de estudar aquela ferramenta e larga o curso e já não estuda mais, entendeu? Acontece direto. Conheço muita gente que faz isso, né? Começa ali um curso, beleza, tá tudo legal. Aí no primeiro problema que acontece, a pessoa já abandona o curso, já abandona a ferramenta, já larga os estudos, já acha que programação não é para ela, já acha que automação não é para ela também, já começa a ficar com um monte de crença, né, que não faz o menor sentido, né? Porque é só um ponto que precisa ajustar, que é aprender a resolver problemas. Então, uma dica para você que está dando os primeiros passos, está buscando uma oportunidade e quer aprender a resolver problemas, uma coisa que eu usava muito no início de carreira, ainda uso de vez em quando, é sempre anotar bastante, né, os problemas que você vai tendo e a solução, como você chegou na solução. Então, digamos que você esteja lá, por exemplo, está estudando sobre selênio, né? Aí você mandou executar um teste e apareceu lá, opa, não encontrou um driver, não tem um driver executando. Aí você vai ficar, opa, como assim? Não tem um driver executando? Ah, precisava subir o driver. Aí você vai lá, vai subir o WebDriver, vai iniciar a instância do WebDriver e já vai anotar isso, vai colocar isso na sua anotação, entendeu? Vai colocar, opa, quando aconteceu isso, eu resolvi assim. Aí, tava estudando lá sobre uma outra ferramenta, foi instalar uma dependência e apareceu assim, essa dependência tem uma nova versão, confira a documentação. Aí você vai lá na documentação, vai estar dizendo lá, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Aí você, opa, beleza. Vou colocar aqui nas minhas anotações que quando eu fui instalar a ferramenta X, eu precisei fazer isso e isso e aquilo. E aí você vai montando o seu banco aí de problemas resolvidos, entendeu? E isso é muito útil para quem está começando, porque acontece assim, direto, tá? Quando a gente está estudando alguma coisa e acontece algum problema, passa
uma semana a gente passa pelo mesmo problema. É incrível, assim. A gente tá, às vezes, fazendo uma coisa, passou o tempo, a gente acha que não vai mais passar por aquele problema, mas aí aquele problema volta. Só que se você já tem anotado como você resolveu aquele problema, você já não fica ansioso, já não fica com vontade de desistir, já não fica com medo aí de continuar os estudos, porque você já sabe como resolver. Você já tem isso anotado, entendeu? Então, por isso que é extremamente importante você, como um primeiro passo, né, começar a anotar aí os seus problemas e soluções comuns. E ao longo do tempo, né, à medida que o tempo passar, com o aprendizado do inglês ali também, você vai ver que tem alguns lugares onde a galera meio que anota em conjunto essas resoluções de problemas. E aí, com o tempo, né, você vai perceber que para a maioria dos problemas que você enfrentar, pelo menos em inglês, alguém já deve ter passado pelo mesmo problema e alguém já deve ter compartilhado uma possível solução. Não a solução certa, né, a solução única, mas pelo menos uma possível, uma tentativa de solução, né? Então, essa terceira dica casa bastante também com a primeira dica lá do aprendizado do inglês. Beleza? Terceira dica, então, aprender a resolver problemas. Quarta dica, siga um método de estudos. Essa aqui é muito massa também. Por quê? Eu, por muito tempo da minha carreira, eu estudava, como eu comentei para vocês no início da aula, eu estudava o que eu achava que era legal, entendeu? Tipo, gosto muito de testes mobile, né? Vou estudar aqui testes mobile. Ouvi aqui, gosto muito agora de teste de usabilidade. Vou aqui ler sobre usabilidade, sobre UX. E na minha carreira durante muito tempo eu fiz assim. Só que o que acontece? Principalmente hoje. A gente tem muita gente falando sobre ferramentas, muita gente falando sobre abordagem, sobre o que você tem que fazer. Tem um monte de gente falando aí, o que é positivo, né? A gente ter muita gente falando. Só que é importante que você tenha pelo menos um método para te manter no trilho, né? Senão, o que acontece? Você vai lá, olha a live do fulano X. Aí o fulano tá falando, estuda Selenium. Aí você vai olhar a aula do fulano Y. O fulano vai estar dizendo, olha, estuda Cypress. Aí vai olhar o outro fulano, estuda Playwright. Aí do outro fulano, estuda Robot. Aí o outro fulano, estuda Python. O outro fulano, estuda teste de acessibilidade. Aí você fica assim, meu Deus, eu não sei o que eu estudo, eu não sei o que eu faço, tô perdido, tô atrasado. Você fica com essas sensações, né? E é por isso que é importante você seguir um método de estudos. E dentro desse método de estudos, um ponto importante que você vai precisar sempre considerar, é um ponto que a gente já falou hoje aqui também, que é o aspecto do mercado. Hoje, a gente tem algumas ferramentas, tem algumas linguagens de programação que são mais utilizadas, algumas ferramentas que são mais utilizadas. Tem vídeo aqui no canal, Agilizei, falando sobre linguagens mais utilizadas, sobre ferramentas para você estudar, top 10 ferramentas, tem um monte de conteúdo desse tipo. Então, esse é um primeiro ponto para você considerar. O outro é você seguir um método de estudos. Eu criei um método de estudos que eu sigo para quase tudo que eu vou aprender. E esse método, ele tem basicamente 4 etapas, tá? É a etapa de mapear, a etapa de aprender, a etapa de praticar e a etapa de aperfeiçoar. Na etapa de mapear é onde eu vou entender onde que eu estou em relação àquele conhecimento. Então, por exemplo, digamos que eu vou estudar, pegar aqui alguma coisa que eu tenho estudado pouco, sei lá. Vou estudar aqui sobre, teste de usabilidade. Faz bastante tempo que eu não estudo sobre teste de usabilidade. Primeira coisa que eu vou fazer é entender, em relação a teste de usabilidade, eu vou mapear onde que eu estou em relação a teste de usabilidade. O que eu já sei de teste de usabilidade, quais são as skills, né? Quais são os tópicos que eu preciso estudar sobre teste de usabilidade e onde que eu consigo encontrar esse conhecimento. Essa é a primeira etapa, mapear. A segunda é aprender. Aí eu vou aprender pelo menos o básico de cada um desses tópicos, né? Vou reunir alguns materiais, vou separar
alguns livros, vou separar algumas playlists, alguns cursos, né? Vou montando a minha base para ter o meu primeiro aprendizado. Aí depois, a terceira etapa é praticar. E aí é praticar deliberadamente, né? Porque não tem como aprender alguma coisa sem muita prática. Então, a parte de prática é talvez a parte onde a gente fica mais tempo, né? Prática, 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 muita prática. E aí a última etapa que é, bom, beleza, já pratiquei bastante, agora eu vou aperfeiçoar o que eu já adquiri de conhecimento. Que é olhar para o que eu já fiz, olhar para o que eu já estudei, porque eu já apliquei, e aperfeiçoar. E aí depois recomeça o ciclo, né? Volto lá para a minha etapa de novamente mapear onde que eu estou, aprender novamente, praticar e aperfeiçoar. Esse é um método, né, de estudos que eu criei, que eu tenho utilizado muito, né, e que é um método que eu recomendo para os meus alunos. Então, para você que está dando os primeiros passos aí em automação de testes, quer acelerar o seu aprendizado em automação de testes, já viu aí, para aprender inglês, mais prática do que teoria, aprender a resolver problemas? A quarta dica é seguir um método de estudos. Uma dica que eu dou aqui é sempre olhar para o mercado e o método de estudos usando aqui o mapear, aprender, praticar e aperfeiçoar. Bora para nossa última dica aqui para acelerar o aprendizado de automação de testes. E essa última dica é usar os pilares do mapa da automação de testes. Se você não participou do evento Mapa da Automação de Testes, provavelmente você não faz nem ideia do que eu estou falando. Mas não tem problema, eu vou te explicar o que é esse mapa aí e quais são esses pilares. Alguns meses atrás a gente fez um evento falando sobre o mapa da automação de testes. E lá nesse mapa eu falei basicamente de tudo que você precisa aprender para aprender automação de testes e conquistar uma oportunidade com automação de testes, para ter um conhecimento sólido e não conhecimento só de ferramentas, né? Porque conhecimento de ferramentas a gente tem aos montes hoje em dia, ferramenta hoje é o que não falta para a gente aprender, mas às vezes faltam algumas bases, alguns pilares, alguns passos antes, para a gente chegar mais preparado na hora de aprender uma ferramenta. Foi sobre isso que a gente falou lá no evento O Mapa da Automação de Testes. E lá no evento Mapa a gente falou de 3 pilares. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, porque, enfim, foi um evento inteiro falando sobre isso. Pode ser que a gente traga aqui em uma outra aula aqui do Agilizei Club, falando só sobre o mapa da automação. Mas são basicamente 3 pilares, ok? Primeiro pilar, programação. Então, quando a gente fala aqui de aprender automação de testes, a gente vai falar aqui de alguns pilares, e dentro desses pilares tem algumas disciplinas que você precisa estudar, ok? O primeiro pilar é o de programação, o segundo pilar é o de fundamentos, e o terceiro pilar é o de ferramentas. Ô Samuel, mas por que ferramentas não está antes do pilar de programação? Porque se você tentar aprender, e se você já tentou fazer isso, você pode comprovar. Se você tentar aprender ferramentas sem ter conhecimento de lógica de programação, você vai passar bastante trabalho, né? Ou você vai ficar travado no primeiro problema que você tiver. Porque boa parte dos problemas que a gente tem, ou dos momentos que a gente acaba travando quando está aprendendo alguma ferramenta ou alguma coisa relacionada à tecnologia, que envolve código, né? Envolve lógica de programação. Então, por isso que o pilar aqui, programação, né? Uma das disciplinas aqui do pilar de programação é lógica de programação, e é por isso que ferramentas vêm depois. Porque aí fica muito mais fácil você aprender uma ferramenta tendo conhecimentos de programação. Você até consegue aprender antes, né? Sendo bem franco, você até consegue aprender uma ferramenta sem saber nada de lógica de programação, de linguagem de programação, mas a tendência é que você acabe ficando travado bem rápido, ou que você fique bem limitado. Você só vai conseguir chegar ali numa beirinha do uso da ferramenta e não vai conseguir avançar, porque você não vai conseguir explorar muito mais da ferramenta por não ter as bases ali de programação e de linguagem de programação. Então, o primeiro pilar é programação, o segundo pilar, fundamentos, né, que a gente fala de fundamentos de testes, boas práticas, e o terceiro pilar, ferramentas. Aí ferramentas de teste web, ferramentas de testes funcionais, não funcionais, ferramentas dos mais variados tipos para automação de testes. Então,
Se você ainda não anotou, 3 pilares: programação, fundamentos e ferramentas. Beleza? Então, galera, recapitulando, brevemente fazer aqui um resumão para vocês que acompanharam até aqui a nossa aula de hoje de como 5 dicas para acelerar o aprendizado de automação de testes. Um resumão rápido. Primeira dica, aprenda inglês. Boa parte das documentações, das ferramentas são em inglês e os erros que você enfrenta, na maioria das vezes, estão em inglês. Então, saber inglês te ajuda a não ficar travado. Você consegue avançar nos seus estudos muito mais rápido. 80% prática e 20% teoria. Por quê? Porque você precisa praticar para acontecer erro, para você entender o que você precisa resolver ou entender os seus gaps para conseguir avançar. Se você ficar só lendo as coisas, documentação, pode pegar a documentação. Se você ficar só lendo a documentação, você não vai saber quais problemas podem acontecer. Você não vai conseguir resolver os problemas e você vai demorar mais para aprender. A terceira dica, aprender a resolver problemas. Porque se você não aprende a resolver problemas, no primeiro problema que der aí para você, você vai ficar travado, vai querer parar de estudar, vai achar que a automação não é para você, vai achar que a programação não é para você e vai querer parar de estudar automação para sempre. Então essa é a terceira dica. A quarta dica é seguir um método de estudos para você não ficar perdido ou ficar dando ouvidos a todas as influências ou pessoas ou colegas ou amigos que te falam o que você deve estudar. Mas seguir o que o mercado está exigindo e seguir um método que te ajude a chegar mais rápido no seu objetivo. Aqui eu falei de um método que eu sigo. E o quinto é usar os pilares do mapa. O mapa, meu Deus, não faço nem ideia do que é isso. O mapa é o que a gente apresentou no evento, o mapa da automação de testes. E o mapa tem alguns pilares. 3 deles, alguns não, né? Tem 3 pilares, que é programação, fundamentos e ferramentas. Galera, para quem está acompanhando no YouTube, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like aqui em algum lugar da tela, se inscrever aqui no canal, porque a gente posta vídeo toda semana, 2 vídeos por semana aqui no canal. Se você ainda não acompanha no Instagram, acompanha lá no Instagram, tem conteúdo todos os dias. E aí, todos os dias a gente responde perguntas lá na caixinha também. Um meu muito obrigado e até a próxima.